dia com Jesus. Nós temos vários papeizinhos aqui, entre os quais alguns chegam assim na hora que eu vou entrando ali. Aí é pensar demais de mim, né? Me dá muito. Até super valorizar. Essa pergunta aqui, ela é engraçada até, não? Gostaria que o senhor me esclarecesse uma coisa que ainda estou com dúvida. É que durante a semana ganho 1 milhão e deste é dividido em 3. 500 para mim, 500 para o meu esposo e 150 para a minha filha. Agora, cada um deve tirar de sua parte o dízimo ou tirar do monte. E depois reparte. Responda, por favor. Mas se todos são dizimistas, todos 3, então tira do monte logo. Agora, se uma das partes não é dizimista, ele que vai dizer se tira ou não, né? Da parte dele. Na verdade, é simples. Deus te abençoe. São umas perguntas simples, mas tem fundamento, né? São sinceras, né? É com imenso prazer que venho escrever estas linhas, crendo que poderia obter uma resposta dentro da revelação da mensagem. Que Deus nos ajude. Comprei um pano para a saia e a fiz. Quando entrei em um banco, um irmão denominacional me perguntou algumas coisas e as respondi. Depois me perguntou se o pastor da minha igreja já tinha estudado conosco sobre a nova era e me disse que era uma religião satânica. E os símbolos que existem no pano, para mim, são desconhecidos, mas ele me disse que são símbolos dessa nova era. E ainda era para eu ir a uma livraria evangélica e pedir para ver as apostilas. Eu não fui ver isso. Pensei primeiro em lhe perguntar. Pensei, os símbolos estão no pano e não no coração. A Bíblia diz, aparta-te do mal e de sua aparência. Também pensei em vender a saia. E agora? O que fazer? É custoso, não é? Falar para a irmã que tem que vender a saia é custoso, né? Mas nós temos falado sobre a nova era, sim, aqui. Outro dia mesmo, nós estamos estudando a nova era, né? Novo sistema. O profeta falou que nós vamos ter um sistema novo. E estamos caminhando para isso. Agora, eu fiz referência a isso que estão chamando de nova era lá fora. Só que nós não vamos estudar a nova era deles, nós vamos estudar a nossa. Você fez muito bem e não ir lá comprar apostilas, não, porque você já tem a apostila verdadeira da nossa nova era, porque para eles também vai haver uma nova era, não resta dúvida. Está havendo, periodicamente as coisas vão mudando. Então nós estudamos que haverá uma nova fase para cada um, de ambos os lados, não é?
Uma para tormento, outra para gozo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar só a nossa nova era, né? Continuar assim, né? Amém. Agora, quanto à saia, eu não sei, eu tenho falado isso aí. Quando vocês veem essas coisas escritas, mesmo em inglês, já havia alguma coisa absurda escrita em blusa de moça, de mulher, né? E a pessoa nem sabe o que está escrito ali. Eu vi um dia na Rua 4 uma moça passando com uma coisa escrita nas costas dela, eu tenho certeza que ela não sabia o que era aquilo. Escrito bem grande, corpo é para fazer amor. Em inglês. Ela sai com aquilo nas costas, ela nem sabe o que está escrito lá, às vezes, né? E outras coisas que eles escrevem que umas não têm sentido, outras têm sentido maligno mesmo, outra é ecológico, outra é assim, assim, assim. Então, é como aquela estilista japonesa disse aqui numa entrevista, ela disse, olha, só pessoas vulgares é que usam etiquetas. Usa o termo que ela usou, né? As pessoas vulgares. Ela quer dizer, as pessoas que não... A senhora de classe, em outras palavras, a senhora de classe não põe uma coisa escrita fazendo propaganda disso ou daquilo. Uma senhora de classe, né? O que ela quis mais dizer foi isso. Uma dama. Agora, essa questão da saia, você passou a ter dúvidas sobre esses símbolos que nós desconhecemos e, não, como já disse, não vamos procurar conhecer, a menos que venham de uma forma natural para a gente, né? Então, talvez a sua consciência agora não vai te deixar usar essa saia mais, né? Vende a saia, compra uma sem símbolo, né? Flores, coisas, né? Estampado com o seu gosto. Agora, quando você viu gráficos, coisas assim, sempre tem uma insinuação naquilo, né? Acho que está respondido. Agora, a irmã Eloy cita o nome porque é em relação à sua mãe, que partiu para o Senhor. Eu lamento, eu não dei conta, irmã Eloy, de ler tudo direitinho como você quis expressar, mas Deus sabe o que você quis dizer, né? O certo é que você está agradecida pela sua mãe e quer saber se vai conhecê-la lá do outro lado, né? Vai sim, vai conhecê-la. Todos nós vamos nos reconhecer lá, só que é espiritualmente, né? Nós não vamos nos reconhecer por essa fisionomia, esse aspecto que trouxemos nessa dimensão, né? Porque eu não quero conhecer sua mãe lá da forma que eu a conheci aqui. Aquele semblante sofredor, como você sabe, né? Tantos anos sofrendo, como é o seu testemunho aqui. E jamais seria céu isso, né? Mas o irmão Branham, quando ele ia subir naquelas escadas de marfim, ele sentiu que alguém pegou no seu braço direito. Ele olhou, era a irmã Hope, a sua primeira esposa. Quando alguém pegou do lado esquerdo, ele olhou, era a irmã Meda. Agora, isso não causa nenhuma confusão. Lá elas o chamavam de irmão também, né? Mas aquilo significa um reconhecimento espiritual, porque por isso é que discernir o corpo do Senhor é fundamental. Parece não. Significa até a condição para tomar a ceia. É discernir o corpo do Senhor.
E Paulo usou isso lá, por falta de discernir o corpo do Senhor, né? O irmão Branham pregou o discernimento do corpo, discernindo o corpo do Senhor, porque, como ele mesmo disse, Paulo disse que agora ninguém ele conhecia mais na carne, no sangue, né? Em outras palavras, só reconheceria no Espírito. Então, nós às vezes corremos o risco de querermos olhar os irmãos, as irmãs, somente pelo corpo físico e não conseguimos ver o valor que a pessoa tem diante de Deus, o valor de sua alma. Então a menina vem e canta que uma alma vale mais do que o mundo todo, né? O grande valor de uma alma. E muitos não sabem o valor de uma alma. Quer dizer, Jesus disse, em outras palavras, né, que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Foi o que ele perguntou, não? Então, nós discernimos o corpo do Senhor aqui, não pelas suas características físicas humanas, pelas suas qualidades humanas. Nós reconhecemos e discernimos o corpo do Senhor pela revelação. Foi isso que aconteceu com Pedro. Os demais tinham razão, até aquele povo tinha razão de censurar o nascimento de Jesus Cristo e tê-lo como Belzebu. Deixa que Deus não tivesse revelado e você estaria falando do profeta aí coisas horríveis. E você estranha os outros não receberem, não respeitá-lo às vezes. Mas isso é um perigo, porque você não perde a noção da revelação. Então você passa a julgar os outros que não têm a revelação. É o perigo, você está demonstrando que você perdeu, esqueceu, sofreu uma amnésia do valor da revelação. Daquilo que o irmão Branham disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. E assim, sucessivamente. Então, esse reconhecimento, eu não creio que vai trazer características físicas, do físico, para você dizer, aquela lá é a minha mãe. Assim, por quê? Por causa da cor e coisa e tal. Para começar, essa cor que às vezes foi até discriminada aqui na Terra, ela não vai aparecer lá nos céus com essa condição. Ninguém vai sofrer discriminação por causa de posição social, por causa de sexo, por causa de cor, por causa de condição financeira, nada disso. Às vezes uma pessoa que você nem imagina ser o seu marido aqui na terra, você não seria esposa dele por motivo algum, não teria nem condição, nem razão de ser. No entanto, vai ser o seu companheiro lá no milênio. E aí, como é que faz? Não é verdade? Se fosse para escolher, então a escolha seria de acordo com a fisionomia, de acordo com os traços, as características humanas, né? Mas não é assim. E ainda dentro desse curso de preleção, eu quero dizer o seguinte, que em relação ao controle de natalidade, nós, os pastores, não temos mais muito que nos preocupar com isso, não temos muito a ver com isso, desde que entreguemos aquilo que o profeta ensinou
sobre o assunto. O profeta diz: não adianta você dizer isso para elas, que vai ser como jogar água nas costas de um pato. Ele não se molha, o pato não molha. Ele disse: não adianta você dizer isso para elas. Entra no ouvido, sai no outro. Mas eu diria, nem entra no ouvido e sai no outro, porque elas estão com comichão nos ouvidos, não tem nem jeito de entrar. Não é certo? Nem entra no ouvido, sai no outro. Porque o comichão, conforme São Paulo profetizou, não deixa entrar nem num ouvido e sair no outro. Não é certo? Porque depois que ele pregou isso, essas coisas, nós já temos 30 e tantos anos. Então, naquele tempo, talvez ainda entrava no ouvido e saía no outro, como ele, né? E o pato joga água nas costas do pato, não molha, não adianta. O pato mergulha e não molha. Quanto mais jogar água nas costas dele, não resolve, né? Agora, para as filhas de Deus, para as mulheres reveladas, os maridos revelados, casamento e divórcio, controle de natalidade, tem peso, tem sentido, causa temor, reflexão, e é uma arena terrível, é uma fogueira realmente. Então, nós temos esse compêndio. Eu fiz isso aqui, nós fizemos sobre televisão, política e controle de natalidade. Mas nós vamos tirar da política e vamos deixar somente televisão e controle de natalidade, e isso vai acompanhar o presente casamento da igreja, que é a mensagem, o sinal, e vamos entregar para, eu pediria, nosso escritório para providenciar uma impressão mais, né, em maior quantidade, somente da televisão e controle de natalidade. Porque aí a gente faz o seguinte, a gente pega e entrega já com o presente de casamento. O casal já leva tudo isso escritinho aqui, e referências de mensagens que nós não temos traduzido em português. E essas referências vieram por fax através lá dos Estados Unidos. E então nós pedimos e eles mandaram tudo que estava no computador lá a respeito de controle de natalidade. Então a gente imprime, nós vamos tirar, deixa esses que já foram imprimidos aqui com a política para casos especiais. E esses que serão entregues, mas não vai ser distribuído pela igreja, vai ser entregue no escritório. O casal deve ir lá pegar comigo, que realmente desejam isso, não é? Porque aí quando a gente tocar nisso aqui numa mensagem, uma pregação, um estudo, uma palestra, ou outro pastor vir e pregar aquilo, então a igreja já está orientada, os casais, a família. Se você tem que fazer um planejamento de familiar, não é? Faça de acordo com o irmão Branham, já que você crê que ele é o profeta de Deus, e você não é pato, não é pata, que a água bate nas costas e escorre, né? Você é águia, né? Não é verdade? Então, nós vamos providenciar isso, e eu pediria que em todos os casamentos acompanhasse já isso da televisão e do controle de natalidade. Significa que nós não temos que ocupar o púlpito somente com isso, como se fosse caprichosamente para isso. Porque, na verdade, há muitos que acham que a mensagem é pregar contra a televisão. Há muitos que chegam a pensar que até depilar perna, mulher depilar. E outras coisas. Acho que a mensagem é limitada só a essas baixarias, não é? Isso é falta de recurso doutrinário, é falta de mensagem, falta de inspiração, não é? Agora, nós não temos por que
vivermos num nível tão baixo assim. Desde que nós temos as coisas tão seguras que o profeta entregou, o que nós temos que fazer é entregar para os irmãos, para as irmãs. E isso é tudo que nós podemos fazer, né? E é tudo que vocês querem, na verdade. Eu vou ler apenas uma delas aqui. E as mulheres aí fora, com suas unhas pintadas, na impressão aqui ficou um casado, mas é um casaco de $50 ao seu redor, e usando um vestido de $100, não podem se ajoelhar no altar. Elas não têm nem mesmo filhos, praticam o controle de natalidade, carregam por aí algum cãozinho de nariz arrebitado, chamando de alguma coisa e dando a ele o amor de um bebê. Então chamam a si mesmo de Igreja do Espírito Santo. Você deveria envergonhar de si mesma e se arrepender. Amém. Esta é a verdade. O que precisamos nesta noite, esse grupo que personifica o Espírito Santo, esse grupo de pessoas que personificam a Igreja Pentecostal, deve alcançar a trilha de serragem aqui e plantear sobre aquilo até Deus descer e dar o Espírito Santo. Aleluia, amém. Isto é o que precisamos nesta noite. Benditos personificadores do Pentecoste, o altar está aberto, a trilha de serragem está pronta, amém. Se você quer um reavivamento, comece na sua própria alma, amém. A mesma personificação agindo com o restante das igrejas, saíram segundo a Babilônia, aquela pequena velha associação, meio primo, com o qual você está saindo, amém. Deus te abençoe, amigos. Vocês sabem que esta é a verdade. Essa mensagem, por exemplo, é a marca de Cristo, foi pregada em Los Angeles, em 12/3/55. E aí, uma mais curta aqui. Quando eu digo isso, com respeito, senhoras, quando uma mulher sai da cozinha, ela está fora do seu lugar, correto? Ela pertence àquele lugar. Fora daquilo, ela não tem nenhum lugar. E agora isto é difícil para elas. Como é que faz? Isso tem que bater no ouvido e voltar, né? Mas eu simplesmente digo o que é a verdade e o que é a Bíblia. Antigamente o homem era a cabeça da casa, mas isso foi nos dias da Bíblia. Ela não é mais. Ele é um fantoche, ou ele é um babá, ou algo, e agora não. Elas querem cuidar de um cão, praticar controle de natalidade e carregar um cachorrinho em seus braços o tempo todo. Então você pode sair a noite toda. Essa mensagem, o título dela é Ensinamentos sobre Moisés. Foi pregado em Jeffersonville em 92. A data aqui está errada, 13/5/92. Vocês tomem cuidado nessa revisão, né? Ver se realmente o original está assim. Bom, eu penso às vezes, é dia das mães, né? Vamos dar esse presentinho para as mães. Eu penso às vezes como as mães recusam criar filhos, gerar filhos. E jovens mulheres praticam controle de natalidade, compram um cãozinho e saem passeando com eles por aí. E faça uma ideia, senhora, que cerca de 20 anos de sua vida que você terá, que Deus te concedeu, você será capaz de fazer este grande dever para Deus. Você sabe que seu filho pode ser um Finney moderno, ou algo assim? Finney foi um grande homem usado por Deus, não? Você já imaginou que apenas cerca de 20 anos da sua vida é o contanto que você será capaz de criar filhos? E através de toda a eternidade você se regozijará das bênçãos de Deus se você trouxer um filho a este mundo e criá-lo corretamente. Aquela estrela está brilhando na glória, você se associará a ela, vem. E então recusar criar os pequeninos, porque você prefere andar por aí e se comportar assim, isto é ridículo. Você não deveria fazer isso. Agora não faça isso. Não, senhor, não faça isso. Você será uma pessoa feliz. O importante é a sua felicidade. As mães antigamente gostavam de criar filhos, mas este moderno dia americano que estamos vivendo agora, vou te contar, nossa nação está simplesmente poluída.
Não há nenhuma esperança para esta nação, como vejo. Apenas um reavivamento antiquado, de acordo com a Escritura, nunca será de âmbito nacional. Então você foi apenas deixado. Haverá um reavivamento no meio do povo eleito de Deus, mas isso não será um verdadeiro reavivamento impetuoso para correr toda a nação. Nunca foi e nunca será. E este grande reino tem que cair como os outros reinos, para abrir caminho ao eterno reino de Deus, o qual há de começar logo. Nós amamos nosso país, claro que amamos, mas isto parte de nossos corações ao ver a poluição nisto hoje. Oh, é terrível! Seu mau cheiro alcançou as narinas de Deus e as condições. Essa mensagem é a mensagem de Eliseu, o profeta. Foi pregada em Jeffersonville em 56. Bom, são muitas as referências. Nós não podemos ocupar todo o tempo com elas, não é? Mas é só para a igreja ter mais uma noção real das coisas, nesse sentido. E, quanto àqueles casos mais sérios, que são circunstanciais, então o profeta ensina que eles devem ser estudados no escritório particularmente, né? Agora, quanto a essa forma generalizada do controle familiar, do controle de nascimento, ele deu essa forma generalizada, que é os dias férteis e não férteis, não é? Ele disse, excedendo disso, vocês venham falar comigo no escritório, porque eu sei se você está mentindo ou não. Ele disse assim, porque ele encarou o assunto como uma coisa muito séria, de peso eterno. Ele encarou esse assunto como uma coisa de peso eterno, não é? Agora, nós não sei como vamos encará-los. Como patos é que não pode ser, né? Porque o pato, você joga água nele e a água escorre. Foi o que ele disse, né? Disse, isso não adianta para elas, mas para nós adianta, não é? E eu creio que isso traz uma segurança, um descanso para toda a igreja. Entregando isso, a gente fica descansado, não tem que estar discutindo, quebrando cabeça, e você não tem que estar colhendo conselho de irmãs, particularmente, experiência de irmãs, nem mesmo de mãe, nem de pai, nem de quem quer que seja, nem de pastores, quando você tem realmente aquilo que é, assim diz o Senhor, do profeta. Quando cai um mal físico, orgânico, que não permite mais, então é que você deve estudar em tempo o assunto com seu pastor, junto com seu marido, estudar aquele assunto e ver como vai ser a coisa, né? Eu acho que esse assunto fica bem esclarecido, como dizemos no interior, da maneira camponesa, fica bem bom, né? Bem bom assunto. Então vamos ficar de pé, vamos ler aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, nós vamos concluir esse assunto aqui da visão de Patmos nesta manhã e pedimos ao Senhor que venha selar isto com teu Santo Espírito em nossos corações, em nossas vidas. Que
a Tua palavra tire de nós todo indiferentismo, toda insensibilidade, e nos dê aquela sensibilidade de ouvirmos a palavra, porque se ela não puder nos salvar hoje, ela poderá nos condenar amanhã. De todos os modos, ela pode, uma coisa ou outra. A mesma palavra que nós aceitamos, que nos salva, é a mesma que condenará o coração empedernido, duro. E esse não é o nosso caso. É por isso que nós estamos aqui, para ouvi-la, reconhecer que nós não damos mesmo conta dela às vezes, mas nós cremos nela. Nós estamos diante dela e nos encurvamos diante dela, porque ela é Deus, ela é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aceita esse reconhecimento do teu povo, da tua igreja. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Bom, eu espero terminar, não sei se dá para terminar. Eu olhei assim porque são 2 páginas apenas para terminar a visão de Patmos, né? 2 ou 3? 3. Então a gente fará o possível. Não vamos recapitular para entrarmos no tempo direto. No parágrafo, aí no final do parágrafo 68, né? O seu rosto como sol. E o seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Agora nós temos que lembrar que isso aqui estudou a sétupla glória de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 1. E isso compreende as 7 eras da igreja, está dentro das 7 eras da igreja. Que é composta de 9 volumes, livretos desses, né? De 1 até 9. Então, as 7 eras da igreja não é uma mensagem, um livro apenas escrito, as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja são 9 livrinhos, 9 livros desses. Começando com a revelação de Jesus Cristo, número 1, que já estudamos, e agora vem o número 2, que estamos terminando, a visão de Patmos. E aqui, então, nós vimos a sétupla glória do Senhor Jesus. Isso quer dizer, 7 manifestações, características especiais que João descreveu lá em Apocalipse, capítulo 1. Olhos, cabelo branco e assim por diante, não é? O seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Apocalipse 1,16. 6 dias depois tomou Jesus, aí já entra outra escritura, né? Apocalipse 1,16 é do rosto como o sol. Aí ele entra noutra escritura. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Nós vimos aí a imagem sobre isso, exemplificando mais ou menos aquilo, da transfiguração, né? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, ou é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre
seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. São Mateus 17, de 1 a 13, não é? Foi o que lemos. Agora em Mateus 16, verso 18, o qual está antes de Mateus 17, 1, 13, Jesus havia dito: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É difícil a gente ler essas coisas sem comentar, né? É custoso, porque é gostoso. A inspiração, a meditação, ela é gostosa. Parece que o gado sente o sabor mesmo da sua refeição é quando está ruminando. Porque a hora que está pastando só está engolindo, não sente sabor nenhum, depois vai ruminar. E a meditação a ovelha ela é ruminante, né? A meditação é assim. Ela não é as costas do pato, né? Que a água bate e escorre, né? Não ficou, né? Mas ela fica, entra, desce, umedece. E depois, então, às vezes mesmo em casa, lá de noite, depois passa tempo, mesmo até algum tempo, a sua alma está ruminando aquilo, né? Ruminando aquela palavra, aquela mensagem. Agora, nós estamos entre os privilegiados, não resta dúvida, dos que não provariam da morte sem que vissem, não? A vinda do Senhor Jesus. Vocês já sabem que a vinda do Senhor Jesus está em pleno acontecimento, em pleno curso. Eu vivi minha vida assim. Eu pensava, se eu chegar aos 10 anos, para mim 10 anos era muita coisa. É o tal negócio, se não der tempo para hoje, fica para domingo que vem. Mas eu sei que algumas pessoas devem ter isso também. Por quê? Meu pai morreu de repente, eu não conheci meu pai. E com aquelas sintomas, aquelas coisas todas, não é? E já faltando ar, já morrendo, já aos 7 anos de idade. Então, se eu chegasse 10 anos, viver 10 anos não é brincadeira. Naquele tempo, na verdade, um ano era muita coisa. Hoje um ano não vale mais nada, né? Uma inflação terrível no tempo. É igual dinheiro, o dinheiro não está valendo mais nada. Primeiro, quando se falava 1.000, fulano é milionário. Ora, hoje eu sou milionário, você também é, porque quantos mil você vem para pagar uma passagem? Você paga a passagem com 10 mil, então você é milionário. Sabia disso, que você é milionário? Nós estamos vivendo na era dos milionários. Eles cortam o zero lá, volta tudo. Aí acaba os milionários. Mas de repente o povo vai enriquecendo, vai ficando tudo milionário de novo. E depois ainda tem que clamar do governo. Todo mundo ficando milionário. Assim era o tempo também. Um ano era muita coisa. Nossa Senhora.
Goiânia, é difícil, não é? É trem e Nossa Senhora. Os mineiro também tem isso, viu? Se tem algum mineiro aqui, não vai ficar rindo, não, que você também tem isso lá em Minas. Bom, aí passou os 10 anos. Falar, agora, se eu chegar nos 20, tá bom. Já criei bigode, tá tudo bem, não é? Chegou os 20, eu fui herói, chegando nos 20. Foi sempre assim, de 10 em 10. Agora eu pensava assim, agora se eu chegar nos 30, daqui 10 anos, ainda viver mais 10 anos, tá bom demais. Graças a Deus que eu vivi mais 10 anos. Mas quando chegou 30, eu já queria mais 10. Já queria mais 10. E quando chegou nos 40, eu já queria mais 10. Então veio 50. Agora eu estou querendo 60. Os 60 eu estou querendo. Depois eu vou ver se eu quero 70. Não tem jeito de alcançar um Otávio mesmo. Eu já vi que nessa carreira não tem jeito. E quando eu completar 70, eu completo 110. O que eu vou fazer? Fazer o quê, não é? Não tem jeito. Uai, sou. Mas acontece o seguinte, que nós alcançamos, irmãos, a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, uma pessoa que pensava que não durava 10 anos, ainda já alcançou até a vinda do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem já manifestou. Nós estamos nos dias de Sodoma e de Gomorra. Eu estava falando com um político, eu disse, olha, não tem jeito, não há como mais. Nem mesmo de um justo governar o país, as nações, mas não tem jeito. Porque nós estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estavam sendo governada por um justo, que era Ló. Mas Deus teve que tirar ele de lá para botar fogo. Então não tem jeito. O único justo que tinha lá teve que sair. Não é para conspirar, não é para murmurar, mas é questão de conscientização. Vamos fazer o que puder, tentar botar o melhor lá, tudo bem, tudo certo, mas não enganados. Porque se tem uma coisa que você não pode ser, é enganado, não é? Está bem, vamos fazer o que puder, tudo bem, mas não enganados. Então nós estamos vivendo os dias como os dias de Noé. Isso significa que nós já vimos a vinda do Filho do Homem sem provarmos da morte. Agora, como essa segunda vinda tem um curso, começa com a vinda do precursor, exemplo da primeira vinda, então até completar esse curso, é claro que muitos partirão através da morte. Muitos ainda partirão dentro do curso, mas eles já viram. Já participaram da segunda vinda do Senhor. O que é uma grande bem-aventurança. Então nós temos que deixar de ser queixosos, complexados, murmuradores, problemáticos. Nós temos que ser sempre agradecidos. Eles interpretam mal aí fora, em grupos, não sei se pode dizer da mensagem, mas para identificar tem que dizer da mensagem. Grupos saídos da mensagem. Que nós já estamos no milênio. Nós já estamos no milênio e não tem mais intercessão, o Cordeiro não está mais no trono da intercessão. O ensinamentos mais perversos não é da nova era. Você vê, os denominacionais ficam preocupados com essas coisas, né? Os ensinamentos perversos, satânicos,
são aqueles evangélicos, muito especialmente extraídos da mensagem do irmão Branham. Esses é que podem enganar. Então, esses estudos aí, esses acontecimentos aí, o Abraão está longe disso. O Abraão não lê esse jornal. Ora, dentro do curso, desse curso, acontece tudo isso. Na verdade. Mas, então, eles avançam o sinal e criam isso, baseado em alguns fatos, em algumas realidades. E o milênio já foi introduzido. O milênio isso é um paradoxo que ninguém pode nem discutir, porque a introdução do milênio, ela sucede à grande tribulação, sucede o ministério de Elias e Moisés. Quem vê Elias e Moisés aqui, não foi no rapto, porque quando Elias e Moisés, as duas oliveiras de Apocalipse 11, estão trabalhando aqui na terra, a noiva está nas bodas do Cordeiro. É acontecimento simultâneo. Isso quer dizer, ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa aqui, está acontecendo outra lá. Isso quer dizer simultâneo. É como o quinto e o sexto selo, são acontecimentos simultâneos. O quinto está falando de acontecimentos na terra, e o sexto falando de acontecimentos nos céus. Simultaneamente, eles se cumprem. Então, é isso que tem que ser esclarecido. É isso que nós estudamos. A nova era para nós é o milênio. Mas o milênio é antecedido, tem que acontecer coisas que não permitem engano. Elias e Moisés são profetas. Olha, é um trio de profetas. Elias e Moisés e William Branham, para não deixar a noiva enganar. Porque quem ver Elias e Moisés agindo, trabalhando, exercendo o ministério real, verdadeiro, não foi no rapto. Porque quando eles estiverem aqui trabalhando, cumprindo o ministério deles, a noiva está nas bodas do Cordeiro. Agora, como é que nós já estamos no milênio, se o milênio vai ser introduzido depois das bodas do Cordeiro? Agora a pessoa está aqui, carregando lenha, rachando lenha, tirando cutia do nariz. São expressões populares, mas é verdade. E quer dizer que já está no milênio? As mulheres tendo seus dias, suas crises, os homens envelhecendo. Não está ali na fila do banco dizendo que está no milênio. O outro não está na bicicleta ali discutindo que está no milênio já. O outro sai do dentista com a mão assim, ó, nós já estamos no milênio, viu? Que é isso? Isso é criancice. Olha lá do dentista cuspindo sangue, nós estamos no milênio já. Isso é brincadeira. É brincar com o povo, com as pessoas. Essa é a brincadeira que o irmão Branham disse, que nós não estamos aqui para brincar. Deus, isso não quer dizer quando ele fazia o povo rir, não. Não é isso, não. Brincar com as coisas de Deus. Mas nós terminamos hoje, sim, se Deus quiser. 69. E os 3 apóstolos viram isso, a ordem de sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. Seu vestido era resplandecente, branco, e o seu rosto brilhava como o sol em sua zênite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um a cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos noiva.
a doutrina apostólica da palavra dos pais, já compreendendo a segunda vinda. Agora, a aparição dele nos ares, essa é só para a noiva. O mundo não verá. Você vê tanto assim que Jesus Cristo já voltou, está em plena volta, que o irmão Branham pregou: crucificaram novamente a Cristo. Ele veio e crucificaram novamente. E quantas vezes Jesus viesse, eles o crucificariam. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5, 6. Israel já é uma nação. Aí ele vai mostrando, nós vamos lembrar daquela fita, o batismo do fogo. Israel, a bandeira de Israel tremulando lá, em cena real, verdadeira, preto e branco. 1948. Então, Israel já é uma nação. O que quer dizer? A figueira brotou. Aí, se desse tempo, aí não dá. Se desse tempo, nós íamos ver aqui, ó. Aí vocês ligam isso aqui com Mateus, né? São Mateus. Aprendei, pois, verso 32, capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, essa figueira, Israel, brotou em 1948. E as árvores deram seus frutos. Esse avivamento pentecostal que varreu a terra, e deram seus frutos para a mensagem. A chuva tardia que tem trazido esses irmãos que se apresentam agora batizados por último, chegaram, o trabalhador daquela parábola dos trabalhadores, quem chegou por último, recebeu o mesmo salário. Então estão chegando agora, chegando na hora de ir embora, pegou o trem, na hora que o trem já ia partindo. Por isso que ele está dizendo: voltem, pare com chocarrices, para com besteiras, conversando bobagem. Para de esconder de trás de trincheira, de esquina, de poste, de conversinhas bobas. Parem com isso. Não é tempo mais para isso, não. Não é tempo de estar brigando por causa de pimenta. Tudo que você briga por aquilo hoje é pimenta, vai arder nos seus olhos. Até por marido que você briga, você está chamando pimenta para os seus olhos. Você vai brigar por causa da mulher, você está trazendo pimenta. Olha, quem já pôs pimenta nos olhos aqui? Levanta a mão, por favor. E é muita gente. Você sabe o que isso significa? Então, põe... Não, mas a gente tinha tanta coisa. É o cabelo da vovó. Passa aqui, daqui o cabelo da vovó, para tirar a pimenta do olho. Não tira, não adianta. Suja a mão na titica de galinha, enxerga, tudo isso é feito, mas não adianta, só faz borrocar e ficar fedendo. Para que isso? Só faz o quê? Então não é tempo de besteirinhas, mesmo as meninas, as mocinhas, não é tempo disso não, acabou. É tempo de ser agradecido, é tempo de dar glória. Se você vai comer uma panqueca com mel, diz o irmão Branham, batiza ela por imersão no mel e coma. Ele disse: eu não batizo por aspersão, eu batizo por imersão. Por isso eu batizo as minhas panquecas por imersão no mel.
E ele afundava ela no mel assim e comia. Então, é isso. Batize as suas panquecas no mel por imersão. O seu amor, o seu carinho, a sua refeição, tudo que Deus te deu, batize isso por imersão. Ah, é bom, é bom. Bom é estar aqui. Agora, Israel já é uma nação. O que você quer mais? Ela agora está estabelecida com seus exércitos, marinha, sistema postal, bandeira e tudo o que pertence a uma nação. Porém, ainda está por se cumprir a escritura que diz: ou nasce uma nação de uma vez? Não. Então, há um cumprimento de um número de juízo. Aí o irmão Brando diz: não passará esta geração completa. Porque a geração só passa depois que são eliminados todos, desaparecem todos os viventes dela. Todos os viventes dela. Cronologicamente, numericamente, ela passa aos 40 anos. Por isso, 40 é número de juízo. E uma nação não se nasce num dia como uma criança também, ela não é concebida, ela não nasce no dia que ela foi concebida. A Bíblia corre em paralelo, direitinho. Certinho. Isaías 68, verso 8, que diz isso. Aquele dia vem muito longo, a figueira tem brotado, os israelitas... Mateus 24, 33, não foi? Vou botar aqui. 32? Mateus 24, 32. Mas o bom mesmo é ir lá em Mateus 24, 32 e botar a visão de Patmos 70. Visão de Patmos 70 aqui na lateral aqui, né? Visão de Patmos, vê de Patmos. Assim, eu estimulo muito as concordâncias, a igreja fazer concordância. Estimulo os ministros. Eu não escondo nenhum método meu. Porque é um assunto que quando você quer saber, onde é que está... vai ler a Bíblia, onde é que está isso? Mas se você já anotou aqui de lado, você já sabe, você pega a visão de Patmos, já sabe onde. E outras referências depois, não é? Bom, a figueira tem brotado, os israelitas estão esperando ao Messias. Isso é sinal evidente, né? Eles o estão esperando e suas esperanças quase estão a ponto de se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque sua luz e sua vida estão a ponto de revelar-se a ele. Como é que pode? Há alguns colegas que acham que as 7 eras é uma mensagem exclusivamente evangelística. O que é isso? Que é evangelística só? Nunca. Ela é um estudo, ela dá um estudo básico para a igreja, um estudo base. Ela é evangelística, ela tem evangelismo. Contém. E a cidade não necessita de sol nem de luz, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Isto é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa de sua presença, não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá nem se porá, porque ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entram ali andarão em sua luz. Não está você contente de que aquele dia já está sobre nós? E aí?
João viu esse dia que vinha, assim seja. Senhor Jesus, venha logo, disse ele. Ele disse, venha logo, exatamente nesse dia que nós estamos vivendo. Tanto, Deus não está mais em Laodiceia. A era de Laodiceia, ela vai terminar com a introdução do milênio. Ela vai escurecendo aí até o fim. Deus não está mais em Laodiceia. Está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, para tirar os eleitos dele. Mas quando o irmão Brana chegou, disse, eu não oro mais pela América, recordando, né? Eu não oro mais pela América, você entendeu. Você entende logo o que quer dizer. É o fim da era. Chegando o fim de uma era, claro, tem que pensar em outra, em uma nova era. E a nova era para eles é grande tribulação, é angústia. A nova era para nós é as bodas do Cordeiro, é o milênio. É isso. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Ele vai fazer igualzinho, acaba com o babaçu. Agora vocês que são do Maranhão aí sabem o que é isso. Como é que acaba com o babaçu? Tem jeito? Porque uma raizinha que ficou lá, ela brota, não brota? Quem conhece isso aí? Quem conhece dos irmãos? Brota, não brota? Brota mesmo. Mas aqui vai ser com raiz de tudo. Nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Ali está outra vez o sol brilhando em toda a sua força. Ele esteve ofuscado, houve um eclipse. A força do Filho de Deus brilhando em meio dos 7 candeeiros de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. A mulher devia morrer, quem acabou morrendo foi ele. Ele tomou o opróbrio dela sobre si. A ira divina veio sobre ele. Como já temos dito, para o pecador, sua voz é como o rugido da catarata, ou como um mar furioso, golpeando a costa rochosa em ondas de morte. Porém, para o santo, vamos repetir? Como já temos dito, para o pecador, para o ímpio, sua voz é como o ruído da catarata, ou como um mar furioso, golpeando a costa rochosa em ondas de morte. E causa medo, pânico, desespero, turbação, fica turbado. Porém, para o santo, sua voz é como o doce murmúrio de um riacho, de uma cachoeira gostosa, bonita, né? Enquanto a gente repousa satisfeito em Cristo. Sua voz, aqui, às vezes causa ira, revolta. Não pode ser, se é a voz dele, se a mensagem é dele, é de Deus, é boa, é verdadeira. Não importa o quanto ela me fere. Ele disse, olha, não importa, o irmão Brando disse, não importa o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado, mas não me importa o quanto isso me ofenda.
Nós vamos estudar essa palavra como ela é. Pronto. É isso. É isso que vai, só isso que vai nos dar segurança. Aí você fica satisfeito, satisfeita, brilhando, veja, brilhando sobre nós, com seus raios cálidos de amor, nos diz: não temais, eu sou o que era, o que é, o que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso, fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o tudo. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o preferido entre 10.000, a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para manifestar-se, e o sol da justiça nascerá, trazendo saúde em suas asas. Aleluia! Não dá. Vai ter mais um domingo. O Cristo vitorioso. Fica para o próximo domingo. O Cristo vitorioso. O Cristo vitorioso. Vamos ficar de pé. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.